Você já ouviu falar da base militar que esconde alienígenas? Ou da sociedade secreta que manipula o planeta inteiro? E se algumas celebridades estiverem mortos há décadas? E se a realidade em que você vive for apenas uma simulação? Existem verdades que nos são contadas, e existem outras, mais sombrias, mais incomodas, que são escondidas a qualquer custo. Pode parecer loucura, e talvez seja, mas e se não for? Este vídeo vai te apresentar as 10 teorias da conspiração mais bizarras e perturbadoras que já circularam pelo planeta. Se você é curioso, questionador ou simplesmente quer entender o que está por trás das cortinas do mundo, fique até o final, porque algumas dessas teorias vão mexer com tudo o que você acredita. Você está no canal Fato Top, então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like, para não ficar de fora. E prepare-se, porque a verdade está lá fora, ou bem debaixo do nosso nariz. Número 10. O 11 de setembro foi planejado. Uma das teorias mais controversas da história moderna diz que os atentados de 11 de setembro de 2001 teriam sido organizados pelo próprio governo americano. Segundo essa teoria, os ataques às Torres Gêmeas foram um inside job, um trabalho que veio de dentro, planejado para justificar a guerra contra o terrorismo, invadir o Oriente Médio, garantir acesso ao petróleo e expandir o poder militar dos Estados Unidos. Os teóricos apontam várias inconsistências. O colapso perfeito das torres, que para muitos se assemelha a uma demolição controlada. O colapso do edifício 7, que nem foi atingido por aviões. Relatos de explosões internas antes da queda. A falha no sistema de defesa aérea dos Estados Unidos naquele dia. Documentários como Loose Change alimentaram essa teoria, mostrando supostas provas de que a versão oficial não fecha. O governo e a maioria dos especialistas rejeitam a teoria, mas ela persiste. Afinal, quando algo tão grandioso e traumático acontece, é natural que surjam dúvidas, desconfianças e a busca por explicações alternativas. A grande questão é, até onde um governo iria para justificar seus objetivos geopolíticos? Número 9. A simulação da realidade. Matrix. Essa teoria parece saída diretamente dos filmes, mais especificamente, de Matrix. Mas muitos filósofos e cientistas a levam a sério. E se tudo o que vivemos for uma simulação, a ideia é que nossa realidade seja uma espécie de programa de computador, criado por uma inteligência superior, seja ela uma civilização alienígena, uma inteligência artificial do futuro ou algo além da nossa compreensão. Você está no controle da sua vida? Ou está seguindo um código pré-programado? Quem ajudou a popularizar essa ideia foi o bilionário Elon Musk, que afirmou que as chances de estarmos vivendo em uma simulação são de bilhões para 1. A lógica é simples. Se, um dia, uma civilização for capaz de simular a realidade com perfeição, é provável que essas simulações sejam numerosas, e que estejamos dentro de uma delas. A física também contribui com isso. Teorias sobre a granularidade do espaço-tempo, falhas estatísticas na radiação cósmica e até padrões matemáticos no comportamento da matéria sugerem que talvez a realidade não seja tão real assim. Você já teve déjà vus inexplicáveis? Já sentiu que algo aconteceu fora do padrão? Talvez seja um bug no sistema, ou talvez só sua imaginação. Mas pense bem, se estivermos numa simulação, quem está jogando com a gente? Número 8. A máfia dos remédios. E se existissem curas para doenças graves, como câncer, Alzheimer ou AIDS, que estão sendo propositalmente escondidas do público? Essa é a base da teoria da máfia das farmacêuticas, ou Big Pharma. Segundo essa visão conspiratória, a indústria farmacêutica lucra muito mais com o tratamento contínuo das doenças do que com a cura definitiva delas. Isso significa que não haveria interesse econômico em eliminar certas doenças, e sim em manter as pessoas dependentes de medicamentos. Há casos emblemáticos que alimentam essa crença. Cientistas que disseram ter descoberto curas naturais para o câncer e que, logo em seguida, perderam suas licenças, foram desacreditados ou morreram em circunstâncias misteriosas. O preço abusivo de certos medicamentos, como o caso do remédio para HIV nos Estados Unidos, que foi aumentado em mais de 5.000% por um executivo chamado Martin Shkreli. Campanhas contra o uso de tratamentos alternativos, mesmo quando há evidências promissoras em pesquisas. Claro, é preciso separar o que é teoria da conspiração e o que são críticas legítimas à ganância no setor da saúde. Mas a dúvida permanece. Quanto da medicina é ciência e quanto é negócio? Número 7. A teoria de Paul McCartney. Agora, vamos falar de uma das maiores lendas urbanas do mundo da música. A teoria de que Paul McCartney, dos Beatles, morreu em 1966 e foi substituído por um sósia. Sim, parece roteiro de novela, mas há quem acredite nisso com todas as forças. Segundo os conspiracionistas, Paul teria morrido num acidente de carro e, para não arruinar a carreira dos Beatles, a gravadora teria feito uma substituição. O novo Paul seria William Shears Campbell, um músico que venceu um concurso de sósias e teria passado por cirurgias plásticas para se parecer com o original. A teoria cresceu com as pistas que os fãs juram estar espalhadas pelos álbuns. Vamos a algumas. Capa do disco Abbey Road. Paul está descalço, com o passo trocado dos demais, e segurando um cigarro com a mão errada. Para os teóricos, isso representa um funeral, com John como padre, Ringo como agente funerário, George como coveiro e Paul como morto. SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band teria sido a banda substituta, e na capa vemos uma suposta representação do enterro do Paul original. Em músicas como Revolution 9, quando tocadas ao contrário, alguns afirmam ouvir frases como Paul is dead ou
Paul Tarnimion, Deadman. Claro que Paul McCartney está vivo e ativo, mas até ele já brincou com a teoria em entrevistas. A conspiração virou parte do folclore beatlemaníaco e, mesmo depois de décadas, ainda instiga fãs do mundo todo. Número 6. Os reptilianos. Essa aqui parece saída de um roteiro de ficção científica, mas muita gente acredita nela de verdade. Segundo a teoria dos reptilianos, seres alienígenas com aparência de répteis assumiram forma humana e se infiltraram nos mais altos cargos de poder do mundo. Eles estariam disfarçados como políticos, bilionários, artistas, líderes religiosos e até membros da realeza. A teoria foi popularizada por David Icke, um ex-jornalista britânico que virou uma das maiores figuras do conspiracionismo mundial. Segundo ele, os reptilianos seriam parte de uma raça alienígena chamada Draconianos, originários da constelação de Draco. Esses seres teriam o poder de mudar de forma, manipular mentes e influenciar massas. Eles se alimentariam de energia negativa, ou, em algumas versões mais extremas, de sangue humano. E o objetivo? Controlar a humanidade, mantendo-a na ignorância e no medo. Há vídeos espalhados pela internet mostrando supostos glitches de políticos piscando com olhos reptilianos ou sua pele mudando brevemente. A maioria desses vídeos são falhas de compressão digital, claro, mas os teóricos veem como provas irrefutáveis. A rainha Elizabeth II, Barack Obama, George Bush e até o Papa já foram apontados como possíveis reptilianos. Parece absurdo. E é mesmo, mas essa teoria levanta uma questão interessante. Por que tantas pessoas têm medo de quem está no poder? Talvez os reptilianos sejam apenas uma metáfora, ou talvez não. Número 5. Os Illuminati e a Nova Ordem Mundial. Se você já viu o símbolo do olho dentro da pirâmide, provavelmente já ouviu falar dos Illuminati, a sociedade secreta mais famosa e temida das teorias da conspiração. A ideia é que os Illuminati são uma elite global que comanda o mundo em segredo, manipulando governos, religiões, economia, mídia e até o entretenimento. Seu objetivo? Implantar a chamada Nova Ordem Mundial, um governo único, com controle total da população, vigilância em massa e supressão de liberdades individuais. A teoria diz que líderes mundiais, bilionários e celebridades fazem parte da sociedade. Jay-Z, Beyoncé, Madonna, Barack Obama, Elon Musk, todos já foram acusados de serem membros. Suas coreografias, símbolos e até letras de músicas seriam mensagens codificadas. A origem dos Illuminati é real. Um grupo foi fundado na Baviera, em 1776, com ideias iluministas e anticlericais. Mas ele foi oficialmente dissolvido em 1785. Desde então, ninguém mais viu um Illuminati. Ou será que eles estão mais ativos do que nunca? Alguns acreditam que grandes eventos como a pandemia de Covid-19, as guerras recentes e até crises econômicas são planos dos Illuminati para criar o caos e instaurar sua nova ordem. Ficção ou realidade? O fato é que a teoria alimenta filmes, livros, games e o imaginário coletivo até hoje. Número 4. Projeto MKUltra. Agora vamos para um caso que não é tão teoria da conspiração, e mais um fato histórico confirmado. O projeto MKUltra foi um programa ultra-secreto da CIA, conduzido entre 1953 e 1973. Seu objetivo? Desenvolver técnicas de controle mental para usar em interrogatórios, espionagem e guerra psicológica. O problema? Tudo foi feito sem o consentimento das vítimas. Pessoas foram drogadas com LSD, submetidas à hipnose, privação sensorial, tortura psicológica e até abusos físicos. Muitos dos alvos eram pacientes em hospitais psiquiátricos, presos ou cidadãos comuns enganados. Um dos casos mais assustadores foi o do cientista Frank Olson, que morreu após cair de uma janela em Nova York. Anos depois, descobriu-se que ele havia sido dopado com LSD pela CIA, sem saber. O caso se tornou o símbolo do MKUltra. O programa só foi revelado ao público após investigações do Congresso dos Estados Unidos nos anos 1970, mas a maioria dos documentos foi destruída. Ou seja, a gente só sabe uma parte da história. O MKUltra inspirou desde o filme O Silêncio dos Inocentes até a série Stranger Things, e nos deixa com uma pergunta perturbadora: até onde um governo pode ir quando ninguém está olhando? Número 3. O experimento Filadélfia. Você acredita em invisibilidade e em teletransporte? Pois essa teoria diz que o governo dos Estados Unidos tentou criar tudo isso durante a Segunda Guerra Mundial. O chamado experimento Filadélfia teria ocorrido em 1943. O objetivo? Tornar um navio militar invisível aos radares inimigos. O navio envolvido seria o USS Eldridge, e a base de testes ficava no porto de Filadélfia. O plano teria usado poderosos campos eletromagnéticos, campos unificados e até princípios da teoria quântica para distorcer o espaço-tempo. E, segundo os relatos, funcionou. Por alguns segundos, o navio teria sumido e reaparecido em Norfolk, a mais de 600 quilômetros de distância, antes de voltar para Filadélfia. Até aí, já seria impressionante. Mas o mais perturbador vem depois. Membros da tripulação teriam sofrido efeitos colaterais severos. Alguns enlouqueceram, outros desapareceram por completo, e há quem diga que alguns ficaram fundidos ao casco do navio, presos entre as moléculas do metal. O governo dos Estados Unidos nega veementemente a existência do experimento, mas os relatos de Cal Allen, um suposto ex-tripulante, deram origem a livros, documentários e filmes. Mesmo sem provas concretas,
a teoria continua viva. Se for verdade, estamos falando do primeiro experimento de manipulação do tempo espacial da história humana. Se for mentira, é uma das ficções mais sinistras já criadas. Número 2. A teoria da Terra plana. A próxima teoria divide opiniões como poucas. A Terra seria plana, e não redonda, como aprendemos na escola. Essa ideia, que parece medieval, ressurgiu com força nos últimos anos, graças à internet e às redes sociais. Os defensores da Terra plana acreditam que vivemos sobre um disco imenso, com o Polo Norte no centro e uma muralha de gelo, a Antártida, em volta, impedindo que a água caia pelas bordas. Segundo eles, a gravidade é uma mentira. O que mantém tudo no lugar seria uma aceleração constante da Terra para cima. O Sol e a Lua seriam pequenos e girariam em círculos sobre o disco terrestre. E os satélites, CGI, tudo uma invenção da NASA. E não para por aí. Todas as agências espaciais estariam envolvidas num gigantesco esquema de manipulação global, com fotos falsas, missões encenadas e astronautas treinados para mentir. A viagem à Lua nunca aconteceu, claro. O mais curioso é que existe uma comunidade bem organizada, com conferências, influenciadores e até experimentos caseiros tentando provar a teoria. Em 2018, um terraplanista chamado Mad Mike Hughes construiu um foguete caseiro para comprovar que a Terra era plana, e quase morreu na tentativa. A ciência refuta a teoria com inúmeras provas, imagens do espaço, circunnavegação, eclipses, satélites, gravidade e muito mais. Mas para os terraplanistas, tudo isso é manipulado. Pode parecer absurdo, mas essa teoria mostra como o negacionismo e a desinformação ainda têm espaço, mesmo em plena era da informação. Número 1. Área 51 e os alienígenas. A Área 51 é praticamente sinônimo de conspiração. Localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, essa base militar ultra-secreta foi, por muitos anos, um mistério completo. Oficialmente, o governo nem reconhecia sua existência até 2013, quando documentos vazados confirmaram sua função em testes de aviões militares. Mas a história vai muito além disso. A teoria mais famosa é que a Área 51 guarda provas concretas da existência de vida alienígena. O principal evento que alimenta essa crença é o caso Roswell, de 1947, quando um suposto disco voador caiu no Novo México. O governo disse que era apenas um balão meteorológico, mas muitos acreditam que a nave e os corpos dos tripulantes foram levados para a Área 51, onde estariam até hoje. E mais, testemunhas afirmam ter visto naves sendo testadas, luzes no céu e até seres de outro planeta interagindo com cientistas. Há também a teoria de que os Estados Unidos firmaram acordos com raças alienígenas em troca de tecnologia militar, e que os chips, os drones e até a internet são resultado desses pactos sombrios. Em 2019, a internet quase entrou em colapso quando milhões de pessoas se uniram num evento chamado Storm Area 51, prometendo invadir a base para ver os ETs. O resultado foi mais uma convenção de memes do que uma invasão real, mas chamou a atenção do mundo inteiro. Afinal, se não tem nada de estranho lá, por que tanto segredo? E aí, qual dessas teorias você achou mais absurda? E qual delas parece estranhamente plausível? O mundo das conspirações é cheio de exageros, mas também levanta questionamentos profundos sobre o poder, o controle e até a natureza da realidade. Se você curtiu esse mergulho nas teorias mais loucas da história, deixa o like aqui embaixo, compartilha com aquele amigo que ama uma boa conspiração e se inscreve no canal Fato Top, porque toda semana tem curiosidades novas que vão explodir a sua mente. Até o próximo vídeo, e lembre-se, nem tudo que parece é.